pessoal! Nessa aula, iremos falar sobre substâncias incompressíveis e gases ideais. Sendo assim, para substâncias incompressíveis, iremos derivar as equações de energia interna e entalpia. Já para gases ideais, iremos discutir a equação de gases ideais e a relação entre as propriedades para diferentes processos. Vamos lá! Quando determinada substância exibe um comportamento onde o volume específico varia muito pouco e a energia interna específica varia principalmente com a temperatura, chamamos essa substância de incompressível. Matematicamente, podemos escrever como massa específica constante ou volume específico constante e a energia interna varia com a temperatura. Usualmente, os volumes específicos de substâncias no estado líquido e sólido permanecem constantes durante o processo. Lembrando aqui, ρ é igual a 1 sobre volume específico. Para esses tipos de substâncias, podemos levantar algumas relações para o calor específico, que seriam o seguinte. O calor específico a volume constante varia com a temperatura e seria essa relação aqui. No caso, não precisa de derivada parcial, porque a variação da energia interna com a pressão é igual a zero. Já o calor específico à pressão constante seria em função da entalpia. Correto? Utilizamos aqui a relação de entalpia e analisamos os dois termos separadamente. dt mais PV dt. Aqui, ao analisar o segundo termo, para uma substância incompressível, verificamos que isso aqui é zero. Então, o calor específico à pressão constante vai ser igual a du dt, que isso é igual ao calor específico a volume constante. Então, Cp, Cv é igual a um C. Para substâncias incompressíveis, o calor específico à pressão constante é igual ao calor específico a volume constante. Podemos também levantar uma relação entre energia interna e entalpia com base nas hipóteses levantadas anteriormente. Sendo assim, vamos considerar, já integrando, a relação de variação de energia interna entre dois estados, pensando que o calor específico varia com a temperatura, correto? Vamos também utilizar a relação de entalpia e derivando. Derivando direto, temos que du mais PDV mais VDP. Para uma substância incompressível, esse termo aqui vai ser igual a zero. Já integrando entre dois estados conhecidos, temos que H2 menos H1 é igual a U2 menos 1, e isso aqui. No caso, já podemos substituir essa relação de variação de energia interna por essa aqui da integral do calor específico. Fazendo isso, temos que dt mais V. Se o calor específico for constante, ou seja, não variar com a temperatura, essa relação simplifica, ok? Essa relação que a gente obteve é considerando o calor específico constante, essa aqui geral. Dependendo da aplicação, a forma dessa equação pode ser modificada.
Para processos de pressão constante, que ocorrem muitas vezes em dispositivos como aquecedores, nós temos essa relação aqui. Já para processos de temperatura constante, que ocorrem muitas vezes em bombas hidráulicas, isso aqui seria igual a zero e teríamos simplesmente VP2 menos P1. Terminamos de falar de substâncias incompressíveis. Vamos falar de gases ideais agora. O modelo de gás ideal implica que a energia potencial intermolecular pode ser desprezada, caso a massa específica seja muito baixa devido à distância entre as moléculas. Nesse caso, isso ocorre em condições de pressão menores em relação à pressão crítica do gás devido à falta de interações entre as moléculas, ou também em condições de alta temperatura em relação à temperatura crítica do gás. Quando as atrações intermoleculares são importantes no gás, como aqui, como tem nessa relação aqui, o modelo de gás ideal já não funciona. Uma coisa importante é o seguinte, que a lei dos gases ideais foi oriunda de um conjunto de trabalhos experimentais individuais com o passar do tempo, principalmente os trabalhos de Robert Boyle, Jacques Charles e Joseph Gay-Lussac. O primeiro experimento que levou à lei dos gases ideais foi feito por Boyle, usando um grande tubo em formato J, feito de vidro, e parcialmente preenchido com mercúrio. Boyle relatou em 1662 que o volume V de A diminui com a pressão P que é aplicada e que o volume é inversamente proporcional à pressão aplicada. Este experimento resultou no que pode ser expresso matematicamente pela lei de Boyle. Mais de 100 anos após o experimento de Boyle, Charles descobriu que o volume de um gás mantido à pressão constante é afetado pela temperatura. Então, com Charles e posteriormente com Gay-Lussac, em 1802, considerações empíricas levaram à lei de Gay-Lussac e Charles, que junto com a relação anterior expõe que 3 dos parâmetros podem ser alterados para os gases ideais: volume, pressão e temperatura, como podemos ver aqui. As leis anteriores tratam da relação entre dois pares de variáveis, enquanto o terceiro é mantido constante. A combinação algébrica entre as leis de Boyle e a lei de Charles Gay-Lussac culminaram na lei dos gases ideais, ou como propôs Clapeyron em 1834, a lei do gás ideal generalizado. A equação de estado dos gases ideais pode ser reescrita como descrito aqui, como a gente está vendo aqui, onde M maiúsculo é a massa molecular da substância e N indica o número de moles. Por definição, mol é a quantidade de matéria da substância tendo massa numericamente igual à sua massa molecular. R, com barra em cima, é a constante universal dos gases, já R é um valor dependente da natureza do gás. O valor da constante universal dos gases é dado aqui com diferentes unidades. Partindo de todas as relações termodinâmicas obtidas até então entre energia interna, entalpia e calores específicos, pode-se obter relações entre estas propriedades para um gás ideal, considerando a relação PV igual a RT. Então vamos lá. A relação de entalpia é H igual a U mais PV, só que para o gás ideal temos que U é igual a RT, correto? A relação de calor específico para o gás ideal podemos considerar dU CV dt para um processo volume constante e dH CP dt para o processo de pressão constante. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos pegar essa relação aqui e derivar dH du mais dPV é igual a du mais
RDT. Com isso, podemos substituir essas relações aqui nessa equação. Substituindo, temos que CP/dt é igual a CV/dt mais RDT. Podemos cortar o dt e temos relações entre o calor específico e a constante do gás. Então, CP é igual a CV mais R. Lembrando da razão do calor específico, CP/CV é maior do que 1. Então, podemos reescrever isso aqui. Utilizando essa relação aqui, temos que CV mais RK e obtemos relações gerais relacionando o calor específico, a constante do gás e a razão entre os calores específicos. Temos que CV é igual a RK menos 1, já o CP é igual a KRK menos 1. Agora vamos falar sobre o processo politrópico, sendo que iremos adaptar para gás ideal. Lembrando das relações obtidas para processos politrópicos, novas relações podem ser obtidas caso o fluido de trabalho seja um gás ideal. O processo politrópico é dado por a relação PV elevado a N, que é constante. Com as relações de gás ideal, valores específicos de N correspondem a casos particulares de processos. Então, vamos lá. Para N igual a 1, temos processo isotérmico. Por que temos processo isotérmico? PV constante, que é igual, utilizando a relação de gás ideal, RT. Agora, se N for igual a 0, temos processo isobárico. Isso não necessariamente para gás ideal, porque PV elevado a 0, constante igual a P. Agora, N igual a K, esse caso é para processo adiabático. Vamos fazer a dedução disso aqui mais para o final dessa aula. Mas, para esse caso, temos que PVK constante, sendo o K a relação entre calor específico. Já para N tendendo a infinito, temos o processo isocórico. Por que temos o processo isocórico? Porque temos que PVN é igual a P1NV. Isso aqui é constante. Se N tender a infinito, o volume é constante. Podemos também chegar na relação entre pressão, temperatura e volume para o caso geral de processo politrópico. Então, lembrando que para processo politrópico temos, para dois estados conhecidos, 1 e 2, temos que isso aqui é verdadeiro. E lembrando, porque para o gás ideal, PV igual a RT. Então, vamos refazer isso aqui para ter relações diferentes de pressão, volume e temperatura. Vamos lá. Então, como vocês podem ver,
chegamos para uma forma geral, uma equação que relaciona pressão, volume e temperatura, gás ideal, processo politrópico. Agora, se lembra a relação que eu falei que iríamos deduzir para processo adiabático com gás ideal, onde temos PV elevado a K é uma relação constante, onde K é a razão de calor específico para pressão constante e para volume constante? Vamos fazer essa análise aqui, temos que vamos partir primeiramente da primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados na forma diferencial. Então, vamos fazer essa análise aqui, onde temos dQ menos dW é igual a du, só que vamos relacionar o calor e o trabalho através de uma variável φ. dQ, dW, e vamos reescrever a primeira lei para sistemas fechados. φ menos 1 du, e vamos substituir a relação de trabalho para ficar PDV igual a du. E vamos substituir aqui du por CV dt. Vamos também utilizar a relação e a equação de gás ideal. Então, utilizando PV igual a RT, vamos derivar isso aqui, PDV mais VDP é igual a RDT. Vamos relacionar essa relação da primeira lei com essa relação de gás ideal para conseguir aquela relação final PV elevado a K é uma constante. Vamos aos poucos. Por PDV, então temos 1 mais VDP sobre PDV é igual a RDT sobre PDV, e vamos fazer a análise aqui mais geral. Então, vamos lá. Vamos mais uma vez. Vocês podem ver, para N igual a K, o processo é adiabático, φ igual a 0, porque não temos troca de calor. Pessoal, terminamos por aqui. Nessa aula, tentamos abranger o máximo de substâncias incompressíveis e gases ideais. Novamente, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.